Alô, conectado! Fica ligado porque estamos no ar. Trazendo pra você um papo especial sobre Bíblia, fé e vida cristã. Então chama a galera, aumenta o volume e vem com a gente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um ConnectCast. É muito bom ter você por aqui. Então eu já peço aí para você compartilhar esse vídeo, porque nós temos 2 convidados muito especiais. E eu estou aqui também com o pastor Eduardo, que vai fazer parte aqui dessa mesa hoje. Então eu te convido a enviar aí já esse podcast para alguém, porque vai ser muito especial. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos, que a paz esteja com vocês. Antes de iniciar, a gente já fez uma oração aqui para que Deus abençoe a vida de vocês que estão assistindo, que através dessa conversa, que Jesus é o assunto principal, que vocês possam ter um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de amor e aprender um pouquinho aqui com esses convidados que são ilustres. Então, eu já queria apresentar aqui o Davi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Davi. Que isso, Se você quiser dar uma boa noite pro pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo. É sempre toda noite é noite, né? E aqui a gente tem a Liz. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui com dois adolescentes, geração Z. O que seria essa geração Z? Se você quer saber, se você é da geração Z, faça uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um disquete? Não sabem! Porque eles fazem parte da geração Z. Se você aí de casa sabe o que é um disquete, você não faz parte da geração Z. Eu só sei que é aquelas fitas lá que tinha filme, sabe? Quase. É um pendrive. É tipo um pendrive, vamos dizer. Se eu falar orelhão, o que vai... É um negócio que dá pra ligar pra pessoa. Né? Que ficava na rua. É um telefone gigante. Então, se você quer saber o que é geração Z, são pessoas que nasceram depois do ano 2000 aqui, como o Davi e a Liz, que eu tava até assim, meu Deus, eu vi eles na barriga. Essa geração Z é marcada por ser conectada e também por ter muita informação. Então, eu já vou começar perguntando sobre isso também. Para vocês, quais os maiores desafios que vocês veem assim da geração de vocês? Porque é uma geração muito bem informada, ligada à tecnologia. Qual o desafio vocês acreditam, Liz? O desafio que você acredita assim da sua geração? O desafio por ser cristã, né? Principalmente são a convivência na escola ou nos lugares na faculdade. Porque as pessoas vão te olhar e vão falar, nossa, você é da geração Z e você não faz tal coisa porque você é crente. Entendi. Eu recebo muito, nossa, cuidado, não fala isso pra ela porque ela é crente. Uhum. Mas eu me orgulho muito disso, pelas pessoas saberem que eu sou crente e por como que eu digo? Não poder não fazer, mas sim não me agradar de fazer, de saber que eu tô fazendo porque eu não quero mesmo, não Entendi. Porque eu não posso, entendeu? E quando a gente tem um encontro com Deus, né, a gente consegue dar essa resposta, né? Sim. Porque é o amor a Deus que faz isso. Você teve, assim, um ponto de encontro com Deus? Bom, como eu nasci no berço cristão, eu não tive, assim, eu não vim do mundo e tive um encontro. Mas só que depois do meu batismo, eu fiquei bem mais espiritualmente perto dele. Uhum. E eu percebi que não era apenas uma religião e eu vou pra igreja pra ir na escolinha. Porque antes do batismo eu ia pra escolinha, eu amava ir pra escolinha. E aí eu vi que a coisa era séria e que era uma coisa que eu queria levar pra vida, realmente. Um encontro que... Porque assim, eu tenho encontro com Deus todos os dias, porque ele fala que... Basta a gente ter um coração, lá em Jeremias, né? Eu até escrevi aqui. Quem busca ele de todo o coração, o encontrará. Então, toda vez que eu busco ele, eu sei que eu posso encontrar ele. Que lindo, Liz, que lindo. E, Davi, também vou te perguntar. Pra você, qual é o maior desafio, assim, da sua geração? Eu acho que é mais permanecer nos caminhos de Deus. Porque a gente vê muita coisa no mundo que parece bom, só que a gente sabe que no final não vai agregar em nada. Uhum. Porque se a gente permanece nos caminhos de Deus agora que a gente tá na Terra, né? A gente, consequentemente, vai subir. Mas se a gente
como pode dizer? Se a gente comer do prato que o mundo oferece, isso não vai... como pode dizer? É um prato de lentilha, Isso, é passageiro. É passageiro, é enganoso. É muito legal essa sua visão da Bons fins. Davi, assim como a Liz, eu vou te perguntar, você teve assim um encontro com Deus, que eu sei que você nasceu ali na igreja, né? E você teve esse ponto assim essa de virada encontro. de chave. Eu acho que depois do meu batismo, como eles falou, eu fiquei mais perto, de Deus. mais perto. E eu acho que o ponto, o momento que eu senti mais Deus na minha vida foi no dia do Acampa Dentro. Nossa, aquele dia foi incrível, foi incrível. Ah, que legal. Foi incrível. Pra Por quem mais não- dias assim. Pra quem não sabe o que é o Acampa Dentro, o ano passado, uma vez por ano, a gente reúne os jovens e adolescentes da igreja e a gente tem um momento de comunhão, né? Eu falo que a noite inteira a gente fica momentos de comunhão, momentos de adoração, momentos de louvor, momentos de palavra e realmente, você falando, eu sinto até a presença de Deus novamente, né? Muito bom. E o legal também, já pegando esse gancho, é a gente falar do nosso culto que foi sábado. Foi muito Connect bom. Teve o Connect Day, e a gente chegou às 4 horas da tarde e a gente assistiu The Chosen. Depois tivemos um momento de comunhão e depois tivemos o nosso culto. Primeiro, Liz, o que você achou de sábado, do Connect Day? Eu achei uma experiência muito incrível. Era uma coisa que os jovens estavam precisando bastante. Eles se entregaram e o que você falou, a comunhão, trouxe mais intimidade para os jovens, porque muitas vezes os jovens têm medo de se expressar, têm medo de ter intimidade com Deus, têm medo de ouvir a voz dele, porque tem medo de, o que ele O vai que vão falar? achar, Isso, né? o que vão achar. E a parte da comunhão que a gente teve, das gincanas, das brincadeiras, da corda estourando. Cabo de guerra que estourou. Da corda estourando. Trouxe muita intimidade pros jovens. Aí os jovens foram conversando e na hora do culto tava todo mundo dançando, todo mundo pulando junto. E eu acho que essa foi a melhor parte pra mim, porque ver em comunhão os jovens com Cristo foi muito bom. Nossa, e Deus é bom demais, né? A estrutura que agora a nossa igreja oferece pra gente é motivo da gente louvar e agradecer a Deus, porque é um cinema que a gente teve ali, né? Pra assistir o The Foi Chosen. muito legal. Muito bom. Foi espetacular. O culto em si, nossa, foi muito bom. Era pra terminar às 8. Foi até 9h30, né? 9 horas, 9h30. 9h30. Eu acabei o culto, eu quero deixar claro, mas o pessoal não queria ir embora. Quiseram ficar Foi tão louvando, gostoso a adorando. presença Foi de tão bom. Deus. E não era a gente que não queria ir embora, era a presença que presença chamava que- mais, a presença tava, vem, volta. E é vem. lindo ouvir isso de vocês. A melhor parte daquele dia, sem dúvida, foi a corda estourando. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Não, tirando a parte do culto, né? Claramente. Mas, sem dúvida, foi a melhor parte, E a nós- mais engraçada. E nós temos vários projetos, que eu estava até conversando aqui antes com eles. E um dos projetos da nossa igreja é fazer com que eles aprendam também instrumentos. E aí, a Liz, qual instrumento você faz aula, Liz, lá na igreja? Eu faço aula de bateria Oh. e baixo. E em casa eu faço aula também, minha irmã dá aula de teclado, né? Que legal! Mas aí eu faço particular em casa, né? Porque eu tenho Tem que ela. aproveitar. Não era mais fácil Por você falar- enquanto eu tenho. Não era mais fácil você falar que você sabe todos os instrumentos? Eu queria. Um dia. Amém. Tá aprendendo. Amém. E o Davi? É fácil de bateria, né? Ai, que legal. Então é mais um dos projetos que a nossa igreja tem também. E nós temos que falar que durante os cultos também de domingo, nós temos o projeto que é o Conectados Teens. Vocês podem falar mais como que funciona? É o momento que os jovens de 12 a 18 anos. Eu quase falei 14 porque é o que eu tô. Os jovens de 12 a 18 anos se reúnem lá pra ouvirem a palavra, que o... De uma forma mais clara para a idade, né? Tem as duas turmas, que é o de 12 a 14 e o de 15 a 18. Isso. E, por minha parte, eu acho muito legal. Às vezes até tem umas dinâmicas. Pra complementar, é
momento de maturidade, que a gente conhece mais a Bíblia com as palavras que a geração Z precisa, que a geração entende, a geração Z entende. Não que no culto a gente não entenda, a gente entende também porque o Espírito Santo faz a gente entender. Mas lá em cima é o momento que a geração Z tá tudo lá e tá se entendendo, tá criando aquela intimidade, e é uma maturidade que a gente cria muito boa. Porque os pregadores acabam trazendo muitas coisas da vida deles, intimidades da vida deles, que eles têm a abertura pra falar com a gente, que eles gostam de falar com a gente, e a gente olha e a gente fala, nossa, ele tá vivendo a mesma coisa que eu, então eu posso passar por isso também. E o legal é que dão exemplos que vocês estão vivendo. Práticos, né? Porque, querendo ou não, tudo que a gente põe foco, direciona, a gente consegue atingir com mais profundidade. Porque, querendo ou não, o culto de domingo, muitas vezes o pastor tem que falar sobre família, sobre emprego, mas muitos de vocês não são casados, ainda não estão trabalhando. Vida financeira, por exemplo. O que a gente vai agora? Entendi, vida financeira. Mas tem que aprender agora ainda, Vi. Não, tem que aprender. Indo prosperar. Agora. Isso mesmo, anota as dicas. Não, é agora. Mas é legal, né? Porque eu falo que nada melhor do que a gente aprender entre si. Então, o problema que o Davi tá passando, ele conta um testemunho lá, que às vezes você tá passando a mesma coisa na escola. E às vezes a dificuldade que um tá tendo, o outro já tem a resposta. E essa troca que a gente faz nos conectados, no Conectado Teens, no sábado que teve ali, você vê que tem pessoas que são iguais a vocês. Porque às vezes na escola, Liz, que nem você falou, as pessoas às vezes falam, não posso falar isso, não posso porque ela é crente. Mas ali você tem um momento com várias pessoas que têm o mesmo Deus, o mesmo princípio, a mesma história de vida parecida. Pessoas que você entende que elas entendem você. E que você também pode ser um testemunho, né? Muitas vezes a gente pode ser um testemunho. Isso te fortalece para ser um testemunho, né? Porque muitas vezes nós sabemos que é difícil. É difícil ser um adolescente na igreja. Calma aí, antes de mudar de assunto, o que vocês falariam para as pessoas que ainda não vão no Connect Teens? Que fica no domingo, que às vezes... Liz, eu deixo pra você. Eu falaria que eles estão perdendo uma coisa muito incrível. Vocês precisam conhecer. A gente tem que deixar a timidez de lado, porque com a timidez a gente não vai subir pro cadeira. Porque, tipo, muitas vezes a gente fala, porque eu não conheço tal, eu não converso com tal. Mas a gente tem que deixar, porque eu vejo muitos jovens, alguns jovens, que ficam sentados por ter medo de não conhecer ou de não conversar. Aí eu vou lá, chamo. Dá essa eu sou bem chance pra gente, né, A gente é tão legal, né? Eu acho que quem não vai tá perdendo muito, porque é um momento muito bom e é um momento que você fica pensando o dia inteiro. Você fica lá na cabeça, meu Deus, é isso. Muitas vezes é a resposta também, porque no culto, como o Davi falou, o pastor dá uma resposta pra vida financeira, vida de relacionamento, mas a gente às vezes precisa de uma resposta mais pro que a gente tá passando, da escola, de estudos, de faculdade, tudo isso. E o legal que você falou, que às vezes alguns pais procuram falando que os filhos têm dificuldades em criar amizades. Sim. Então, a gente é um lugar perfeito. A gente tem que criar ambientes para que isso se torne. Às vezes a pessoa fala, ninguém gosta de mim. Mas ela entra fechada na igreja, não fala com ninguém e acaba... Dá uma chance pra gente! Não é aquela pessoa que é legal, ela... participa do culto, só que ela não tem... como é uma igreja nova, ela não falou com ninguém. Ela não deu abertura, né? Sobe lá, a gente tem momentos pra gente se apresentar e ter A gente comunhão. não morde. A gente é legal. A gente só estoura a corda, mas a gente não morde. A gente nem é competitivo nas gincanas, mas... Aí eu queria perguntar pra vocês... qual personagem da Bíblia, porque vocês nasceram nesse meio cristão, nasceram na SOS Jesus, né? Tem nome de personagem bíblico. Participaram da escolinha, né? Da igreja, que também... verdade, a escolinha também é um bom campo pra você ter amizade.
Verdade, né, Davi? O Davi Os pais começou que têm aqui medo de trazer falando... os filhos, tragam. O Davi falando das amizades dele, né? Do Gabriel, dos incentivos. A gente tava aqui falando antes, bem legal. E eu queria saber de vocês, qual personagem bíblico que vocês mais se identificam? Davi? Cara, eu acho que seria Pedro, só que não a parte que ele era muito explosivo, fazia as coisas sem pensar. A parte que ele ficava, tipo, bravo. No meu caso, eu fico... assim, eu tive um dia ruim, eu fiquei um pouco estressado mais cedo. Aí eu já não tô feliz, né? Feliz, legal. Eu não tô legal. Aí a pessoa vai lá, e aí fica falando um monte de coisa, aí eu fico... com coisa errada, sabe? Que tal coisa é certa e a que você falou errada, aí eu já começo a ficar bravo, assim. E aí o outro ponto positivo é que eu sou muito amigo. Eu ajudo muito, eu gosto de ajudar. Eu tô disposto a ajudar meus amigos. Que legal, Davi. Essa parte sincera de Pedro, né? Sim. Ele tinha ali o sentimento dele muito latente, mas ao mesmo tempo ele era amigo, como você falou. Muito legal, Davi. E você, Liz? O meu, né? Não é questão de se identificar, mas eu gostaria muito de me identificar e eu me inspiro nele pra chegar... Eu sei que eu não vou conseguir chegar lá, mas em nome de Jesus eu vou chegar muito perto. É Moisés, porque ele era muito obediente a Deus. E a questão dele ouvir muito fácil a voz de Deus me inspira muito, me toca muito. Porque o primeiro livro que eu li inteiro da Bíblia foi Êxodo. E Êxodo fala de Moisés, fala da sarça e tudo. E foi um livro que me tocou e me inspirou a começar a ter mais sede das coisas. Porque ele era muito obediente. E, tipo, ele não queria fazer aquilo, mas Deus mandava, ele ia mesmo de cara fechada, entendeu? E eu quero me inspirar muito em Moisés ainda. E é assim que a gente deve fazer na nossa vida, né? Deus manda, tem. Obedece. Obedece. É porque Os muitas pais vezes... mandam também. Obedece. Por mais que a gente não queira... Né? Pedro! Isso! Davi, não conhecia esse seu lado. Por mais que a gente não queira, tem que fazer. Mas eu não quero ir com essa roupa. Mas vai sim, tem que ir. E o legal, Liz, você falando de Moisés, tem muitas particularidades. Mas uma das características de Moisés é que ele era amigo de Deus. Isso. Que nem Deus fala de Abraão, Abraão é meu amigo. Então tem uma parte na Bíblia que às vezes a gente fica querendo ser amigo de um, amigo de outro, mas às vezes o próprio Deus justifica as nossas escolhas, justifica as nossas vidas. O irmão dele, Arão, que era irmão de Moisés, vai falar perante o povo, perante Deus, que Moisés estava errado de se casar com Abigail. E o mais extraordinário é que Deus dá uma resposta esplêndida para ele. Ele fala: Arão, com Moisés é diferente. Eu não falo como eu falo com vocês ou com outras pessoas. Com Moisés eu falo como um homem fala com outro homem, face a face. Ou seja, com Moisés eu não preciso falar por entre linhas, por sonhos. Com Moisés eu falo como um homem fala para outro homem. Então imagine você ter a noção de conseguir falar com Deus face a face. Um fala e o outro responde. A Bíblia diz que no acampamento... Eu ia falar isso agora. Imagina como que é trocar uma conversa com Deus. Tipo, ele te respondendo na hora, sem... Oh, Deus! Vocês falaram de dois personagens muito íntimos, né? Sim. Pedro, de Jesus. Verdade. E Moisés também ali de Deus, como o pastor Eduardo falou, né? E essa amizade. Isso. E agora eu quero falar sobre a adolescência. Porque se tem uma coisa importante nas nossas vidas é essa adolescência. Eu sei que eu sou pai também, sou filho, então eu sei os dois lados. Muitas vezes, quando nós somos crianças, nós temos o cuidado do nosso pai muito latente. Só que às vezes, quando chegamos na adolescência, eles já acham que nós crescemos como adulto. E às vezes a gente perde um pouco desse cuidado e dessa proteção. E é uma fase que a gente precisa muito, que às vezes a gente é a fase mais insegura, é a fase que a gente está crescendo, então a gente está perdendo algumas coisas, perdendo amigos, Entendendo o seu perdendo mundo. identidade.
E Deus, ele é especialista em escolher adolescentes. Eu quero falar para vocês, quantos anos vocês acham que Davi tinha quando ele derrotou Golias? Acho que essa você Ele era novo. Era entre 15... Eu acho que E tinha 15... 12. Era entre 12 e 15, né? Por aí, ou não? Eu falei para vocês no Connect. Você falou. E qual que é a explicação? Como assim? Por que a gente chega nessa idade? Que a Bíblia não fala entre linhas assim que Davi tinha essa idade. Uhum. Ela não fala. Ou fala. Fala É, entre fala, né? linhas, Entre né? linhas. Eu É, vou entre explicar linhas. para vocês, vou explicar para você de casa como um jovem de 15 anos, no máximo, derrotou um gigante Golias. Sei que eu tava certo aqui. Para você ir para a guerra, você tinha que ter 20 anos. Davi, ele tinha 3 irmãos na guerra. Ou seja, 3 irmãos que já tinham mais de 20 anos. Ele era o mais novo. E aí, tinha mais 5 irmãos que não eram de guerra. E ele era o caçula desses 5 irmãos. Então, existia ainda 4 irmãos mais velhos que ele, que ainda não tinha idade suficiente para ir para a guerra. Tinha pelo menos uns 18, 17. Isso. Então, você imagine, se a mãe dele tivesse um filho por ano, Davi teria 15 anos quando derrotou Golias. Falei. Se tivesse 7. No céu eu vou chegar a Deus, então. Davi, quantos anos tinha? você tem? 14. 14. Liz? Eu tenho 15. Vou fazer 15. 16 daqui a um Olha. mês. Outra coisa extraordinária sobre adolescentes é que o único discípulo de Jesus que era maior de idade era Pedro, segundo os historiadores. Caraca. Como que a gente vê isso? Porque tem a passagem da Bíblia que Jesus tem que pagar imposto, que ele fala, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E aí Jesus fala, Pedro, pesca um peixe, na boca desse peixe vai ter uma moeda. Você paga o meu e o seu imposto. Por que ele não fala paga o meu e o de todo mundo? Todos. Porque, eles Porque não- quem era menor de idade não precisava pagar os impostos. Sim. Seria tão bom se hoje, Estudar a se hoje em Bíblia dia é fosse assim, incrível. né? Como Seria tão bom se hoje em dia fosse assim, né? Nem trabalho e tem que pagar imposto. E assim, quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o lugar que Jesus ocupa na vida de vocês? Pode falar. Fale. Eu tava pensando muito nessa pergunta quando vocês mandaram. E eu pensei que ele é o lugar de prioridade Uhum. na minha vida. Porque se não fosse ele, eu não teria nada. E não faz sentido eu não ter ele como uma prioridade na minha vida. Que lindo. Porque se eu não tivesse ele como uma prioridade, como eu faria tudo isso que eu sou hoje, sabe? Estaria no lugar que eu sou hoje, estaria na igreja que eu estou hoje e levaria ele pro mundo, pros jovens, pra geração Z. E Pra aí eles conhecerem mais. Isso, eu tava pensando, ele é a prioridade da minha vida. O lugar que ele ocupa é a prioridade. que legal. É muito interessante essa palavra prioridade. Sim. Antigamente no inglês não existia prioridade no plural. Hoje a gente fala quais são suas prioridades. Mas se você parar para analisar, só existe uma prioridade. Porque a segunda é assim mesmo. Só existe uma prioridade. Porque a segunda já deixa de ser prioridade. É verdade. Sim. Então, quando a gente fala que Jesus é a nossa prioridade, ou seja, Jesus é o nosso foco total. Tudo aquilo que for para disputar com ele, já perde. Eu amei sua resposta. Ali Liz. falou tudo que eu ia falar. Então... Para com isso, Davi. sério. E assim, também perguntando sobre isso, né? Sobre o propósito, a prioridade. Vocês têm um ministério da igreja que vocês ocupam, que vocês desejam ocupar? Vou começar com a Liz. Eu sou obreira. Eu pretendo tocar ainda os instrumentos que eu faço, né? Que é baixo, principalmente bateria. Eu também ajudo na secretaria dos Conectados. Eu tô entrando agora pra Tia das Salinhas. E eu acho que só, né? Só. Muito trabalho. E você, Davi? Incrivelmente, eu só tenho um ministério.
Não, só quero entrar em um ministério. Que eu quero tocar bateria no louvor. Qualquer louvor. Se for do Conectados, se for no da igreja. Ele quer tocar bateria. Só bateria. O legal é que eu dei um desafio pro Davi assim que ele iniciou a aula de bateria, que foi lá no começo do ano, Davi, que você começou. Em janeiro, Foi. fevereiro. Não, eu comecei em fevereiro, você começou lá em abril. Não, Abril. abril, março, por lá, né? Aí ele falou, Du, eu comecei a aula de bateria. Eu falei, Davi, até dezembro, nem que for no último culto dos Conectados, eu quero você tocando um louvor. Pelo menos uma vez. Isso. Você e o Gabriel. Aí eu E o Vitor também. É que ele começou a fazer violão. E o Vitor, pronto. O trio Imagina, Parada É muito lindo, é muito gratificante você ver que um tá impulsionando o outro a melhorar seu ministério, melhorar seu talento só para adorar a Deus. E eu cumpri esse desafio. Eu cumpri. Verdade, só falta o Davi já Vitor. tocou. É isso mesmo. Falta os dois. Inclusive, eu tô esperando vocês, hein? E aí eu também queria perguntar pra vocês, que a gente colocou aqui, porque vocês são jovens com muito conteúdo, adolescentes, né? Com muito conteúdo. Vocês têm um propósito de vida? Pode falar, não, você Tá bom. pode ir. Bom, muitos propósitos, né? Propósitos, sonhos. Mas só que eu acho que o meu maior propósito, que eu sempre falo desde quando eu me batizei, que era poder levar Cristo pra geração Z, pros meus amigos principalmente. Porque eu sempre tive muita facilidade em conversar, principalmente na escola, eu sempre tive muita facilidade em fazer amigos. E, tipo, ver aquelas pessoas no estado que elas estão agora, tipo, meus amigos falando palavrão na sala, falando besteira, eu fico só, tipo, observando. Então, eu acho que o meu propósito é que eles alcancem, porque eu não quero, tipo, chegar no céu lá e pensar, nossa, será que eles estão aqui? Será que eles não estão aqui? E eu quero fazer a minha parte aqui na Terra. Porque eu sou serva, né? Então, o meu dever é conseguir mostrar pra essas pessoas que não conhecem esse amor. Porque conhecer, conhece. Ah, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus. Eu sei mas quem eles ele não. foi. Isso, mas eles não conhecem esse amor que eu sinto. Tudo isso que eu sinto, sabe? Mas Eles você queriam. já trouxe alguns amigos também. Sim, né? Eles graças sabem- a Deus. E a maioria dos amigos sabem, tipo, o raso de Jesus. Tipo, Isso. quem ele foi, o que ele fez. O que a gente não pode fazer. É. Sempre falam isso. E eu acho que meu maior propósito é esse. Mas eu tenho sonhos de entrar na faculdade, de casar, eu acho, de ver os meus pais também morando no interior, que é um sonho deles. Minha irmã casando, eu acho que agora é um dos meus... Jesus, eu Tá preciso ver próximo minha irmã esse sonho, casando. tá próximo. Mas é isso. Pra agora, eu acho que... Eu não pensei muito no futuro, né? Mas pra agora eu queria... Um dos meus propósitos é tocar regularmente nos cultos, né? Revezando lá. Consegui passar de ano porque... Que tá difícil! Não, mas se bem Que é importante, se né? bem que ano que vem é primeiro do médio, né? Às vezes a gente fala Tem que passar pra acabar logo, né? Às vezes a gente fala em faculdade e ainda nem terminou o ano, né? O colégio. Não terminou nem o primeiro, Não, já mas quer ir pra vocês são faculdade. inteligentes. Vocês têm um sonho de, assim, do que cursar na faculdade? Você tem, Davi? Muitos. Ainda não... Eu acho que daria mais pra tecnologia e desenho, arte. Sei lá, é por aí. E você, Liz? Quero ir pra área de biologia e veterinária. Mexer Muito com animal, natureza. Estamos chegando no final Que pena. e a gente vai fazer um bate-bola. Que a gente fala que é o tic-tac. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês respondem com uma palavra. Tá. Quer começar, Dani? Vou começar. Qual o seu hobby, Liz? O que você gosta de fazer? Pensa bem. Um só Um só. Um só. Que vem na mente. Um de 550. veio ler a Bíblia devocional. Ótimo. Você, Davi? Ah, não tem nem muito o que falar, tocar bateria. Tocar bateria. Mas... Qual o livro da Bíblia que você mais gosta, Davi? Nossa. Eu acho que... Num só. Um só. Mãe, Putz. Eu vou em Lucas, porque eu tô lendo Lucas. Ah, eu gosto de Eu tô Lucas lendo, também. tô lendo. lembrei. Eu tava tentando lembrar qual dos dois, Provérbios. Provérbios.
Uma música que você gosta muito, um louvor. Quer começar, Liz? Pode ir, Liz, eu ainda tenho que te Eu não sei se é esse nome, mas se eu não me engano, é do Caleb e do Josh, que é a Viva Nus, não lembro. Até reclamo. A Terra Clama, isso. A conexão dos amigos. Caraca. Acho que é o que ruge o leão. Que ruge o leão. Muito Porque bom. ele tá Eu aprendendo a gosto. tocar. Não, já aprendi. A Liz em uma palavra. Calma, como que eu faço essa frase em uma palavra? Pode até falar, pode explicar numa frase. Disposta a sempre estar lá. Servir. Uma serva. Isso. Sério. Davi em uma palavra. Ou pode ser também uma frase. Eu acho que eu gosto de estar nos lugares certos pra ajudar as pessoas. E também eu fico muito atento às coisas também. Legal. Sempre a servir também, né? Servindo, sendo Ser amigo, útil. né? Quando a gente conversou aqui com o Davi, ele falou muito de ser amigo. Isso é muito legal, Davi. Então, o nosso podcast chega ao final. E eu quero convidar você aí de casa a enviar também novamente esse podcast. Se você gostou, envia, curte, compartilha. E falar para vocês que nesse mês, no dia 28, nós temos o culto dos conectados. Às 19 horas, vocês são os nossos convidados. Vocês conheceram um pouquinho aqui do dia a dia do Conectados, dos adolescentes da SOS Jesus. E eu falo que é uma família mesmo. Pastor Bruno, pastora Bia, pastor Eliane, pastor Vinícius, a Jéssica. Eles sempre têm nos ensinado a compartilhar o que está acontecendo lá no meio, para vocês estarem sabendo como que seus filhos estão sendo cuidados. A gente trouxe aqui para a gente compartilhar histórias, e aqui a gente falou só 5% de tudo que acontece, então vai ter muitas novidades, e eu creio que a principal coisa está sendo feita, que é o crescimento espiritual deles, que é o crescimento com princípios, e que eles já estão fazendo a diferença nessa terra. Então, obrigado por ter ficado até o final. Davi e Liz, quiserem Muito agradecer, mandar beijo. Muito obrigado por todos que assistiram, né? Queria mandar um beijo pra minha mãe, meu pai, Gabriel e o Vitor, né? As pessoas que vêm na minha mente agora. E é isso. Eu queria agradecer a todos conectados por sempre É estarem verdade, todos comigo. conectados, né? E por sempre me apoiarem em tudo e sempre me darem forças também. E vocês, principalmente, por serem meus pastores do Conectados. E o Bruno e a Bia também. E os meus pais, meus familiares. Obrigada. Um beijo pra Deus todo abençoe, gente. Beijo, Obrigado. mundo. Beijo, viu? família CSI. Alô, Conectado! Fica ligado porque estamos no ar. Trazendo pra você um papo especial sobre Bíblia, fé e vida cristã. Então chama a galera, aumenta o volume e vem com a gente.